Nós falamos sobre a santificação, não? Quem estava? Não? Sim, não? Santificação não, né? Não. Tá bom. A gente ainda parou, a gente ia começar, mas não deu. Tudo bem. Ficou na justificação. Isso, então nós falamos sobre, aqui nós estamos falando, amados, sobre os processos, ou melhor, não são os processos, são os aspectos da salvação, né? Então Deus, Ele justifica o pecador, ou seja, Ele declara o pecador inocente diante dele, antes era culpado, né? Então pelo sacrifício de Cristo, o pecador ele é justificado, ou seja, diante de Deus ele é inocentado, não há culpa, não há ofensa, não há dívida, porque Jesus é aquele que pagou o preço pela dívida, né, no caso do pecado, e aí torna o pecador que aceita esse sacrifício diante de Deus propício, ou seja, satisfaz essa relação. Então a gente chama isso de justificação. Com a justificação vem a regeneração, ou seja, que é um novo nascimento. Esse também é um ato de Deus. Então, tanto o ato de justificação quanto de regeneração, isso vem de Deus. É Deus que regenera o homem. João capítulo 3, Jesus disse para o Nicodemos: ó, é necessário você nascer de novo. Então, a palavra regeneração quer dizer isso, nascer de novo, né? Então, a pessoa é declarada diante de Deus justa, inocente, ela é gerada de novo, ou seja, tem uma nova vida, que é essa vida espiritual, porque ela se encontrava não só num estado no sentido de culpa diante de Deus, mas também no sentido de espiritualmente morta, né? Efésios capítulo 2, verso 1 até o verso 7 mais ou menos, vai estar dizendo que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados, e Cristo nos vivificou juntamente com Ele, pela graça nós somos salvos. Então a graça de Deus, que são essas ações de Deus, e aí nós somos salvos pela graça por meio da fé. O próprio Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 vai dizendo: não é pelas obras, para que ninguém se glorie, é pela graça por meio da fé. E tudo isso vem de Deus. Isso, né? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. E ainda vai dizer o 10, né? Não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas Deus preparou essas boas obras de antemão para nós. Então o que acontece? O pecador é justificado, ele é regenerado, ou seja, por Deus ele recebe uma nova vida. Essa nova vida a gente chama de vida espiritual, onde essa pessoa começa a compreender então a vontade de Deus, né? A gente vai falar sobre arrependimento daqui a pouco, mas aí essa pessoa com a nova vida tem uma vida espiritual, que é aquela vida que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa vida espiritual só vem por meio de Jesus. É Jesus que é o doador da vida, o Espírito Santo que faz então aí, ou que traz nessa realidade um novo nascimento. Então tem que nascer da água e do Espírito. Então a gente já viu aqui no dois aspectos: justificação e regeneração. Isso aqui acontece simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, né? A pessoa é regenerada e justificada por Deus. Aí começa um terceiro aspecto nessa matéria que a gente chama de santificação. Santificação é algo que inicia junto com a justificação e a regeneração, só que é algo que não é estanque, né? Ou seja, não é feito uma vez só. É um processo onde Deus vai o resto da sua vida trabalhando para que santifique, ou essa pessoa vai sendo santificada. E o que é uma pessoa santificada? É uma pessoa que vai sendo separada para o serviço, olha, preste atenção, para o serviço e adoração a Deus. O Antigo Testamento era muito usado esse termo de santificar as coisas, né? O que é santificação? É separação. Então as coisas eram separadas por Deus. As coisas que eram de uso comum, você pegava lá um objeto e aquilo era consagrado a Deus. Então consagrava a Deus algum objeto, e aquele objeto só era utilizado, só podia ser utilizado para o serviço e para a adoração a Deus, amados. Se eu pegasse aquele objeto e fizesse qualquer outra coisa que não fosse relacionada a Deus, então essa pessoa seria amaldiçoada, ou Deus viria e cobraria esse ato. Porque se aquilo foi consagrado a Deus, significa que aquilo só pode ser usado para o serviço e adoração a Deus. Os sacrifícios que eram trazidos para os sacerdotes, esse sacrifício era autorizado, algumas partes desse sacrifício, para que o próprio sacerdócio comesse.
né? Agora o sangue e a gordura não era permitido, porque isso era consagrado a Deus, isso representava a vida. Então a vida era entregue para Deus, né? E aí vai, lógico, de sacrifício para sacrifício tinha lá os seus rituais. Então era chamado sacrifício de holocausto, aí tudo aquilo era queimado, ou seja, a fumaça subia, né? Ou seja, tudo aquilo ia para Deus. Agora Deus permitia que algumas coisas que eram sacrificadas ficassem para o sacerdote para usufruir também, mas só aquilo que era autorizado. Então essa é a ideia de consagração, aquilo que é oferecido para o serviço e para a adoração a Deus. Pegando então esses rituais do Antigo Testamento, a gente entende então no Novo Testamento que quem é consagrado a Deus é a pessoa, né? Então é o ser humano, ele é consagrado a Deus. Então a sua vida e tudo que ele tem na verdade, isso é oferecido a Deus para o seu serviço e para a sua adoração. É por isso que no Antigo Testamento a gente entende que objetos eram consagrados a Deus, né? No Novo Testamento nós não entendemos assim. O Novo Testamento não traz esse ensino, porque o Antigo Testamento estava querendo ensinar para as pessoas que na verdade todas as coisas deveriam ser entregues a Deus. Então, como agora o ser humano é consagrado a Deus, ou seja, ele foi santificado, separado, a palavra santificado quer dizer isso, separado. É separado do que? Do uso comum. Então a nossa língua, por exemplo, não pode mais ser usada para falar mal das pessoas, para maldizer os homens. O Tiago, ele vai dizer assim, olha, no capítulo 3, é aquele que fala mal dos homens e bendiz a Deus, está errado. Porque como pode alguém usar a sua língua para bendizer a Deus e maldizer o homem que é a imagem e semelhança de Deus? De uma mesma fonte não pode jorrar duas águas, amarga e água doce, né? Então o Tiago está falando, é uma contradição. Se nós somos de Deus, tudo o que nós somos e temos também, isso é consagrado a Deus. Então nós somos essa pessoa que somos consagrados a Deus. Sim, amada. Eu vivi uma experiência essa semana que eu até compartilhei com os irmãos no domingo. Não, eu não falei. Essa semana minhas colegas lá, elas sabem que eu sou cristã e tudo mais. E aí nós estávamos conversando na roda normal, papo de meninas. E aí depois, quando eu me virei novamente para continuar o meu trabalho, aí as meninas falaram assim, eu preciso contar uma fofoca para vocês. Com essa palavra ela usou, fofoca. Aí automaticamente eu virei. A Espírito Santo falou, você vai mesmo participar dessa roda? Deu, lógico que não, eu estava me alongando aqui. E agora quando você falou isso, eu me recordei dessa santificação, né? Exato. Tanto que às vezes assim, elas até combinam entre elas de às vezes tomar um café da manhã juntas e elas nunca me chamam. Aí eu perguntei pro Senhor por que elas não me chamam. Aí ele me falou, porque não te convém ficar na roda dos escarnecedores. Exato. Porque nós fomos, amados, santificados, nós fomos separados para o serviço e para a adoração a Deus, né? Então, pais amados, vem, pensa pura. Nós fomos separados, a nossa vida, por tudo, pais amados, vem. Todos nós fomos separados, a nossa vida foi consagrada a Deus. Então isso é a ideia de santificação, aquilo que foi separado para o serviço e para a adoração a Deus, não é? Então é por isso que nós entendemos, bom, tem como o cristão, ele ser uma pessoa santificada e algumas coisas da sua vida, ou algumas áreas da sua vida não ser consagrada a Deus, não ser dedicada a Deus? Não há essa possibilidade. Eu estou falando biblicamente, na prática a gente sabe, né? Na prática a gente sabe que infelizmente muitos cristãos ele faz essa, a gente chama de dicotomia, divide em duas partes. E alguns falam assim, não, minha vida, por exemplo, minha vida ministerial é uma coisa, minha vida social é outra coisa, minha vida profissional é outra coisa, minha vida familiar é outra coisa. Ele tem uns botãozinhos, né? Ele consegue desligar. A gente chama que as pessoas vão compartimentalizando a vida. Então, aqui é uma área da minha vida, isso aqui é outra área da minha vida, como se tivesse possibilidade disso aqui, na verdade, ser separado disso outro. Não é. A nossa vida diante de Deus é integral. Então não há uma vida minha ministerial e eu posso desassociar isso de uma vida profissional, onde de repente na vida ministerial eu sou ético, eu sou honesto, né? Eu tenho uma moral, e na vida profissional de repente eu não tenho essa ética,
eu tenho um comportamento diferente. Então, na verdade, está se mostrando aqui uma esquizofrenia, uma bipolaridade, ou seja, uma pessoa hipócrita que está representando que ela tem, na verdade, duas caras, para falar de um termo mais popular, né? Ou seja, ela é uma coisa aqui, mas na família ela consegue ser outra, tem outro comportamento, na empresa tem outro comportamento, com cristãos tem um comportamento, com não cristãos tem outro comportamento. Então, biblicamente, isso não é aceitável nem possível. A gente faz isso como se fosse possível, quer dizer, espero que a gente não faça, né? Espero que nós aqui, a gente não tenha esse comportamento, mas é isso que a gente vê na vida de muitos. Então, santificação é quando eu inteiro, tudo que sou, tudo que tenho, é consagrado a Deus. E como saber, professor, se o nosso comportamento ele está adequado ou não diante de Deus? É simples, eu acho muito simples, porque nem tudo está escrito na Bíblia diretamente, né? Mas, por exemplo, eu pego um parâmetro que é assim, como que eu sei que isso aqui é consagrado a Deus? O que eu vou fazer? Ou, por exemplo, nesse seu exemplo aí, nessa situação que a irmã citou, Jesus participaria disso aí? Pronto, é o parâmetro maior que eu tenho. Jesus, ele falaria isso, ele se comportaria assim. Jesus, ele agiria dessa forma, ele tomaria essa atitude. Pronto, irmão, acabou. É o nosso modelo, o nosso parâmetro, né? Nosso exemplo maior é Cristo. Então, como é que eu sei que isso aqui eu devo fazer? Isso vai honrar a Deus. Isso é um serviço e uma adoração a Deus. É simples. Jesus faria? Acabou. Tem um filme. Hã? Tem isso que a Dani assistiu dias atrás aí. O título é esse. Jesus faria. Isso. Então é simples assim, é muito simples. Ainda na época que o Ricardo estava nas drogas, Deus falou isso um dia para mim. Um dia eu surtei dentro de casa. E aí Deus falou assim pra mim, bem suave, depois que a minha raiva passou. Na raiva Deus não fala, né? Aí depois que a minha raiva passou, o Senhor falou assim pra mim, o meu espírito teria recebido ele nessa manhã. Então. Aí pronto, aí. É simples, amados. Nós temos um modelo que nos facilita, modelo humano, que é Jesus. Então Jesus trataria o filho assim? Jesus trataria a esposa assim? Jesus trataria o patrão assim? Jesus trataria o empregado assim? Jesus trataria a sogra assim? Jesus trataria o cunhado assim? Jesus trataria o vizinho assim? Tá, e pronto, acabou. Tem até um livro também que fala em seus passos que faria Jesus. Exato, tem também, conheço. Não, então tá aí, é simples. Jesus é o parâmetro para a gente saber, não é? O que Jesus trouxe para nós quando ele veio a este mundo? Ele trouxe dois paradigmas, dois modelos, um de quem era Deus e um de quem deveria ser o ser humano. Quem era Jesus? Deus como era e o ser humano como deveria ser. Então é simples, irmão. Eu queria conhecer Deus. Pronto, estuda a vida de Jesus, é Deus. Ele disse no capítulo 14 de João, disse: quem vê a mim vê o Pai. Como diz, mostra-nos o Pai? Conversa é essa? Não é? O Felipe, né? O Felipe pediu lá: Senhor, mostra o Pai que nos basta. Conversa é essa? Eu estou tanto tempo com vocês. Mostra então Deus como era e o ser humano como deveria ser. Quem é um ser humano na Bíblia ou na história que a gente fala, não, eu preciso seguir, esse é o modelo? Jesus. Não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, não é Elias, não é Moisés, não é Jeremias, não é Ezequiel, não é Paulo, não é Pedro, não é ninguém, irmão. São todos homens falhos. É a música do Nelson, né? O nome dele é isso. Então, pronto, é simples. É simples o negócio. Então, assim, o que é santificação? É separar uma vida, e essa vida para o serviço e adoração a Deus. Basicamente, santificação é isso. Separação, onde tudo que faço e tudo que sou honra a Deus e faz um serviço ao reino de Deus. E o contrário, então, é verdadeiro, né? Aquilo que não honra a Deus e aquilo que não glorifica a Deus, então não é uma vida santificada, é uma vida profana. Simples assim. Então, capítulo 5 de Mateus, vamos ler o texto? Capítulo 5, versículo número 13, 14, 15, 16. 5, 15. Isso. Tem uma espada ali, ó, meu irmão. Ali, servo de Deus. Uma espada. Não fique desarmado, não. Tem lá uma quadrada ali, ó, Mateus 66 calibre. Bala na agulha tem 31.170. Isso, já leva, é assim.
desse jeito. Pronto. Olha que coisa boa. Jesus faria isso? Então, coisa boa. Capítulo 5 de Mateus, verso 13, 14, 15, 16. Vós sois o sal da terra. Lembra desse texto muito conhecido? Nós somos o sal da terra, né? Alguém pode ler assim na íntegra? Qual que é? Capítulo 5 de Mateus, verso 13 ao 16, se eu me falha a memória. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, mas se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, é também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então, santificação, amados, é isso. É honrar a Deus, é glorificar a Deus através das obras, através da vida. Adoração, a gente parece que não entende muito bem esses termos, né? E a gente confunde, chama uma coisa de outra e outra de uma. Então, por exemplo, fala assim, vamos louvar a Deus. O que vocês entendem? Vamos cantar. Vamos louvar a Deus, né? Vamos adorar a Deus. O que vocês entendem? Orar, pode ser. Ou também. Cantar. Tá bom. Mas o que a Bíblia trata de adoração? Bom, adoração tem alguns significados, eu não vou nem entrar em todos eles. Quando a Bíblia fala em adoração, inclusive no original, na língua grega do Novo Testamento, usa palavras diferentes. Porque há formas externas de adoração e formas internas de adoração. As formas externas de adoração nem sempre condiz com aquilo que é a disposição interna. Ou seja, há possibilidade de externamente eu ter atos de adoração, mas internamente eu não estar adorando a Deus. Por exemplo, quando nós pegamos lá o primeiro culto que existiu, pelo menos relatado lá, onde tinha 2 irmãos. Culto é lugar perigoso. Foi o primeiro homicídio, num culto. Não foi? Caim, sim. Olha só. Aí a Bíblia diz que o Abel vai, oferece sua oferta e Deus recebe, né? Caim, Abel e sua oferta. Aí o Caim vai e oferece a sua oferta, Deus rejeita Caim e sua oferta. Aqui nos ensina algo. Deus jamais aceitará nenhum feito, nenhuma obra, nenhuma realização, nenhuma palavra, nenhum gesto de ninguém se não aceita esse alguém. Então a Bíblia diz, Deus, ele aceitou Abel e sua oferta, rejeitou Caim e sua oferta. Então as pessoas aqui que são onde Deus olha o coração, não os atos. Não tem como Deus receber algo que a pessoa faça se Deus não recebe essa pessoa na sua intencionalidade, na motivação, no interior. Deus olha coração e não aparência humana. Percebam então, amados, o que é adoração? É o que eu sou da boca para dentro. O que é louvor? É o que eu falo da boca para fora, não no sentido pejorativo, tá? Mas ou seja, louvor é elogio, né? Elogio, aquilo que eu falo, aquilo que eu atribuo a Deus. Tu és santo, tem uns que falam cheiroso, é lindo, sei lá, né? Glórias a Deus e tal, tu é soberano, é Deus de amor, isso, então são elogios. Louvor é elogio, se dá por palavras. Adoração se dá por aquilo que nós somos. Então quem eu sou? Um adorador. Então eu sou, porque eu sou automaticamente não, mas naturalmente deveria fazer coisas que pertencem à minha natureza. Então, por exemplo, eu falo brincando com os irmãos, acho que eu já falei isso aqui para vocês em outra ocasião. Quando a gente pega uma árvore, se essa árvore é uma goiabeira, por exemplo, o que ela vai produzir? Não tem condição dela produzir um jambo, uma pinha. Eu só estou falando umas frutas aqui interessantes, né? Não tem como uma maçã, não tem como. E tem mais uma questão ainda. Ela não faz força para isso, não é sacrifício para ela. Você não vê os galinhos tremendo, fazendo força, né? Para sair. E saiu a goiaba. Não há essa possibilidade.
É algo natural, amados. Faz parte da sua natureza. E ela não poderia fazer outra coisa a não ser isso, ou seja, produzir goiabas. Não tem como. É natural, o processo é silencioso, não é sofrido para a árvore e não tem outra possibilidade dela fazer outra coisa. O cristão nascido de novo, santificado, cheio do Espírito Santo, ele vai produzir o quê? O fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Ou seja, irmãos, é fruto, é caráter, é natureza. A gente está falando de natureza. A nova natureza vai produzir o quê? Fruto que condiga com a sua natureza. E qual é a natureza de um salvo? Reproduzir o caráter de Cristo, naturalmente, sem muito esforço. O que falta para a vida de muitos de nós é o enchimento do Espírito Santo, não é? Que a gente diz que é tão cheio do Espírito Santo, que fala uma linguazinha, profetiza, põe a mão sobre um enfermo e é curado, o outro o endemoniado é liberto e tal. A gente acha que isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter o caráter de Cristo formado na sua vida. Aí sim, é parâmetro de espiritualidade, evidência de vida santificada, separada para o serviço e adoração a Deus. Porque a gente vê na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, igreja de Coríntios, nossa. Então você vê lá uma membresia onde os irmãos operavam os dons espirituais, mas carnais. Briga, inveja, dissensão, não era muito liberto alguns da homossexualidade, outros ainda brigavam com os irmãos, ia disputar porque fizeram negócio, um deu um calote no outro, tá lá. Um lá tinha umas relações sexuais ilícitas com a própria madrasta. Então a gente via lá, uns ainda não era muito liberto, via um negócio fácil, ia lá e pegava, tá lá, não estou exagerando, exatamente assim, e daí para pior. Mas olha só, os dons carismáticos eram derramados nos cultos. Só que Paulo diz assim: não posso conversar com vocês como pessoas espirituais, vocês ainda são carnais, meninos em Cristo. Diga, mas se uma pessoa for profetizar ou tirar uma coisa de uma pessoa, o que ele está fazendo tem que vir de dentro. Se não vir de dentro, nada adianta. Não é assim, irmão Demar. Pode ser que o Espírito Santo use essa pessoa? Pode ser. Não é essa, eu nem duvido dessa questão. Porque quando Deus usa alguém através de um dom, não é porque essa pessoa, ela necessariamente, ela é um crente maduro, é um crente convertido, é uma pessoa santificada. Porque é dom. Dom é dádiva, é presente. A pessoa não fez nada por aquilo, não é? Não há uma condição prévia para que Deus use alguém. Deus usa animais, pedra, ímpios, usa o cão. Não estou brincando, é sério. Deus usa o diabo é usado por Deus, não é? Ele usou a jumenta, né? A jumenta, usou demônios. Lá em Saul, por exemplo, há um espírito maligno da parte de Deus. O que é o espírito maligno da parte de Deus? Deus permite que um demônio vá lá e atormente Saul, simples assim, porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é Senhor do Satanás, é Senhor de cada demônio, é Senhor de animais, de natureza, de mar, de vento, de tudo. Então tudo está sujeito à ação de Deus, à ordem de Deus. Deus mandar, o diabo vai lá e faz isso, ele faz, sem questionar, sem desobedecer. Não há possibilidade de Deus falar assim: Satanás, vai lá e faz isso, e ele não fazer. Não há possibilidade. Isso é impossível. Ele contrariar ou desobedecer uma ordem de Deus. Ele é obediente quando Deus dá ordem. Ele é obediente assim irrestritamente. Vai frustrado, é lógico. Vai não querendo ir, fato. Mas se Deus dá uma ordem, Deus é soberano. A voz de Deus é soberana. Agora nós, irmãos, olha só, o diabo obedece quando Deus manda. Deus manda a gente fazer algumas coisas e ele desobedece. Talvez seja uma das raivas dele. É sério. Talvez ele olhe assim, porque Deus manda e ele faz. Isso é soberania de Deus, né? Deus é Senhor, é soberano, é supremo. Ele é aquele que é inquestionável quando ele dá uma ordem direta para uma pessoa. Vai de um jeito ou de outro. Lembra de Jonas? Sim. Relutou, disse: não vou, vai, acabou. Quando Deus determina alguma coisa, decreta alguma coisa, aquilo será feito de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Se for necessário Deus lá endurecer o coração, ele faz isso. Os Provérbios, capítulo de número 21, verso 1, se não me falha a memória, é isso, capítulo 21 de Provérbios, verso 1. Como ribeiros
de águas na mão do Senhor. Assim são os corações dos reis, a tudo quanto ele quer o inclina. O que isso está mostrando? Está mostrando que Deus faz de todo mundo uma marionete? Um fantoche? Não. Mas está dizendo que Deus é soberano e que, se for necessário, para o seu plano eterno, soberano, ele mudar o coração de pessoas ou inclinar o coração de pessoas, ele faz isso como direito de criador. Isso são atos que são exceções de Deus, tá certo? Ele é criador e ele tem direito de fazer isso. Se ele quiser, ele vai lá e mata uma pessoa. Só que lógico, mano, não é uma questão aleatória, não é injusta, isso não distorce o caráter de Deus. Ele é soberano. O único que pode matar e o seu caráter não é deformado por isso, ou ele não pode ser processado por isso, eu brinco, né? Mas é verdade, Deus é o único que mata e não é processado. Ninguém acusa Deus, você matou, agora você... Né? Não tem como, porque ele é soberano. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que as pessoas, elas precisam entender, os cristãos, nós estamos falando aqui a respeito daqueles que foram alcançados pelo Evangelho, tá certo? Então isso aqui é cobrado por Deus, inclusive, daqueles que já foram justificados e regenerados. A gente está falando de santificação. Então santificação é a pessoa que já recebeu a justificação e a regeneração, ou seja, ele tem recurso para ter uma vida santificada. O ímpio já não tem. O pecado domina o coração dele. Não tem como ele consagrar a sua vida a Deus. O que ele faz pertence à sua natureza. A gente está falando de naturezas diferentes. Então o salvo, ele recebeu uma nova natureza, que é a natureza santa, que é a natureza onde o Espírito Santo habita na vida dessa pessoa, que é uma inclinação para fazer a vontade de Deus. Isso é santificação. É uma pessoa que ela se inclina, né, para o caráter de Deus, para a pessoa de Deus e para o reino de Deus, e tem a natureza de quem? Do seu Filho Jesus. Então a gente está falando de salvos, para salvos. Então a Bíblia, ela vai falar que nós somos diante de Deus pessoas santas. Então como que Deus olha para todos os seus filhos? Gente santa. Só que essa santidade não é absoluta. Essa santidade é imputada pelo sacrifício de Cristo, que justificou e regenerou essa pessoa. Só que ao mesmo tempo que essa pessoa, aos olhos de Deus, é tida como santa, mas a realidade aqui nessa vida é outra, no sentido que existe um processo, certo? Esse processo, nós, diferentemente uns dos outros, estamos em estágios diferentes. Quando a pessoa peca, uma pessoa de fato causa um escândalo, sabe, faz algo assim muito complicado, onde prejudica inclusive coletivamente a igreja, essa pessoa regride na santificação. E aí ela precisa fazer o quê? Começar tudo de novo, né? Então nós estamos em estágios diferentes de santificação. Ou seja, a nossa vida, ela é consagrada a Deus em medidas diferentes. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou falando que um é mais santo no sentido que ele é melhor diante de Deus do que outro. Isso não existe. Porque aos olhos de Deus, todos nós somos pessoas impuras. Tá certo? Então a santificação, não entenda como Deus olhar, não, isso aqui me agrada mais e está mais próximo de mim do que esse. Não é essa relação. Não é nesse sentido. É que essa pessoa está consagrando mais, ou seja, está servindo mais, está adorando mais Deus do que outras. Essa é a relação de santificação. Não é uma que é tão santa, 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 que quase está conversando tete a tete com Jeová. Não é assim, tá certo? Não é nessa relação. Mas santificação, entenda como uma pessoa que está devotando a sua vida. A palavra é meio estranha, porque a gente pensa que isso aqui é coisa católica, né? A pessoa devota. Não, mas a palavra é essa mesmo. A pessoa que se dedica, se devota, é piedosa. Uma pessoa piedosa, talvez para a gente entender a palavra piedoso, a gente teria que entender o contrário, né? O que é uma pessoa pia? É o contrário de uma pessoa ímpia. Então quando a gente entende o contrário fica mais fácil, né? Então uma pessoa pia é o contrário de uma ímpia. Quem é uma ímpia? É aquela que faz aquilo que é injusto, aquilo que é errado, aquilo que desonra a Deus, é uma ímpia. E a pessoa pia é aquela então que agrada a Deus, né? Que faz aquilo que honra a Deus. Então santificação é isso, não é uma pessoa que nunca erra, é uma pessoa que está em contínuo crescimento
Vamos ler o texto de Efésios, capítulo de número 4. Eu acho muito interessante esse texto, que ele vai mostrar para nós, e depois a gente vai para Pedro, inclusive, 2 Pedro, né? Mas vamos primeiro para Efésios, depois 2 Pedro, capítulo 4. A santificação, então, entenda, é um processo e deve ser progressivo, ou seja, indo para frente, aumentando, né? A gente deve evoluir, irmãos. Não tem evolução do Charles Darwin lá, né? Que tem um chimpanzézinho, não, é até antes ainda, né? Tem lá a ameba, um monte de coisa lá, não vai? Desde o, não é isso? Mas aí vamos pegar então dos primatas. Vamos pegar, aí tem o chimpanzé, aí vai lá os Homo sapiens, né? O homem de Neandertal, Homo sapiens sapiens e tal, até chega o Homo erectus, aquela coisa toda. E aí a gente entende que aqui é uma progressão até se tornar o quê? Um homem perfeito, uma pessoa perfeita, como homem, natureza nós estamos falando. A Bíblia também traz essa ideia, nada a ver com Charles Darwin, só peguei para, né, essa questão de progressão. Mas a Bíblia, aliás, talvez não seria forçar muito o texto, nem a barra, nem a ideia, se nós pegássemos, por exemplo, essa ideia de que o ser humano alcançado por Deus não é um ser humano, é quase que um animal, né? E não parece? Quando as pessoas têm algumas atitudes, o que a gente fala? Quando é agressivo, é estúpido, é bruto, ou bruta, né? Né? Porque a gente, o ser humano a gente está falando, então não vamos colocar gênero que não é, o ser humano é a mesma coisa. É que são pecados diferentes, características diferentes, né? Então o homem peca de uma forma, com um comportamento diferente do que a mulher. Os dois têm aspectos diferentes de pecado, mas são pecadores. O homem às vezes se mostra talvez mais pecador porque o homem é mais complicado, no sentido de que quando Deus cria o casal, quem cria primeiro? O homem, com maiores responsabilidades, inclusive uma das responsabilidades era cuidar da fêmea. Não tenha, irmãs, por favor, não me tenha assim por essa expressão, tá bom? E um dia eu falei isso no meio de um jovem, assim, uma jovenzinha assim, ficaram brava comigo, fêmea? Eu falei, não, calma. Quase que elas mostraram a sua ferocidade. E ainda bem que era o líder delas, né? Então respeitaram um pouquinho mais. Mas o que acontece? Então o homem tinha que cuidar mais responsabilidades. Quem peca de fato é a mulher que é enganada, e o homem, aquela história que a gente já falou e tal. Mas o que acontece? Deus, ele vira as costas, entre aspas, para o homem e faz o conserto com a mulher. É só ver Gênesis 3. O conserto agora é com a mulher. Olha só, irmão. Com a semente da mulher. É por isso que a mulher foi tão perseguida em todas as culturas, subjugada, maltratada, desconsiderada, e até hoje é. É por isso. Satanás ficou com tanta raiva da mulher que subjugou de uma forma de cultura, e isso é fato e é sério também. Irmãos, o diabo tem de seus muitos meios de ir lá e tentar destruir a imagem e semelhança de Deus. E a cultura é algo que precisa ser resgatado também. Essa cultura machista, por exemplo, essa cultura feminista, por exemplo, essa cultura onde coloca um maior do que o outro, impede guerra, essa relação, casal que se tem que parece que são adversários. Quem é que fomenta essas coisas? Quem é que promove essas coisas? Quem que vocês acham que coloca na cabeça das pessoas que um é melhor do que o outro, maior do que o outro, tem mais direito do que o outro? Quem é? Quem que vocês acham que são? É apenas a ignorância e o pecado humano? Não. Também é o que contribui. Mas quem é que está por trás de tudo isso? Sim, atiçando, jogando lenha na fogueira, dando um empurrãozinho. Quem é o parceiro do ser humano nessa empreitada contra Jeová e sua santidade? É o diabo. Então isso é fato. Então agora, essa mulher sempre foi subjugada em todas as culturas. Até hoje, infelizmente, ainda é, né? Quando você pega lá o islamismo, nossa, coisa absurda. Quando você pega na Índia, embora a lei em si, a lei oficial mudou, mas a prática ainda é a mesma, porque não é, a lei se não muda a cultura do dia para a noite, né? Então na Índia, em alguns lugares, ainda, quando o homem morre, a mulher é enterrada viva. Tá certo? Ela tem que morrer também, né? De Jesus.
Então, assim, a lei foi mudada há pouco tempo. Só que ainda a cultura permanece isso aí. Irmão, se a gente pegar algumas culturas aí, você vê que a mulher é um objeto. O judeu, hoje me parece que isso tem mudado muito. Hoje eu digo assim, né? Depois de Jesus, aquela coisa toda. Mas na antiguidade, o judeu contava: eu tenho 20 cabeças de gado, 2 casas, 2 mulheres. Então ele contava como sendo propriedade. A mulher era como propriedade. E ainda é na cultura muçulmana, por exemplo. O homem tem lá 2, 3 mulheres e é como se fosse propriedade dele. Agora veja bem se não é parecido conosco hoje. Quando a mulher não quer ficar com ele, o que ele faz? Isso não é minha, não é de ninguém. Mata. Tem como uma propriedade sua. Não é de ninguém, é minha. Ainda que ela não queira, né? É minha. Então, vocês percebem, amados, como ainda há, né, na mente humana essas questões, mas vamos voltar aqui para o... Aqui, sim? Então, isso faz parte da consequência do pecado de Eva? Sim, sem a gente dúvida. sofre até hoje? Do casal. Não só da Eva, do casal. Desequilíbrio, né? É fruto tudo que a gente tem hoje, irmão. Por que a gente precisa ser santificado? Porque nós caímos desse estado perfeito de santidade. E a gente vai tratar isso depois. Deus vai nos levar novamente, não só a uma condição, mas em uma existência de natureza, de perfeição, como era o casal lá no Éden. Eles não tinham pecado, eles eram santos no sentido estreito da palavra, eram separados, eram imagem e semelhança de Deus. Voltando, agora que eu me perdi aqui, estou tentando na mente voltar onde que eu me perdi, mas sobre essa questão então o cara vai lá ou a mulher que seja, e tem uma atitude lá imbecil mesmo, ignorante, arrogante, violenta. A gente fala o quê? É um animal. Quando eu disse assim dessa questão, né? É um animal. Então o ser humano sem Cristo parece um animal. Tanto é que a gente fala isso aí. É um animal a forma que está agindo, agressivo, estúpido, ignorante. Isso é um animal. E quando comete coisas mais para nós indignas, vai lá e estupra uma criancinha. Esse suposto pastor, não sei se vocês acompanham jornal e notícia, que foi lá, pelo menos é o que está até agora sendo constatado, que ele estuprou o seu próprio filho, acho que 2 anos, 3 anos. O outro violentou, de 6 anos, que era enteado, e pôs fogo ainda. Pastor, amados. Meu Deus. Olha só. Ainda que não fosse pastor. Aí a gente fala o quê? A gente não fala um animal, a gente fala um demônio. Não é essa expressão que nós usamos? Isso é um demônio. Então a gente percebe que ser humano é após encontrar Cristo, e ele então vai sendo construído a imagem e semelhança de Cristo, que é o ser humano perfeito. Aí sim, quanto mais parecido com Cristo, mais humano nós nos tornamos. Quanto mais humanos nós nos tornamos, mais espirituais aos olhos de Deus nós somos, que é o contrário da mentalidade de muitos pentecostais e cristãos. Quanto mais santo e espiritual, você vai se tornando quase mais parecido com o anjo, espírito iluminado, não é? Uma pessoa assim, quase com a auréola na cabeça, asinha e tudo mais. Os caras falam que um cara é bom, é um anjinho, né? Isso é um anjinho e tal. Mas, pelo contrário, a Bíblia vai mostrar que quanto mais santos nós nos tornamos, quanto mais espirituais nós somos, mais ser humano, como o humano Jesus, nós nos tornamos. Olha que coisa interessante, amado, porque Deus está resgatando gente para ser gente, como gente deve ser. Deus está resgatando seres humanos caídos, né, em declínio espiritual, para que esses seres humanos sejam recriados em Cristo. Foi o que nós estudamos nas aulas, em outras matérias, me parece, nem lembro mais. Cristologia, acho que foi. Então, Cristo é o verdadeiro humano, é o humano mais humano que já pisou nessa terra. É mais humano do que o Adão foi, muito mais. Né? Ele é o verdadeiro humano. Olha que coisa interessante. E aí nós estamos sendo restaurados então. A nossa santificação tem que nos fazer ser mais parecidos com Jesus, amados. Quanto mais sensível à dor humana, quanto mais compassivo nós somos, quanto mais nós servimos o ser humano, quanto mais nós tomamos a dor dos outros, quanto mais nós servimos os outros, quanto mais nós usamos tudo que temos e somos para o serviço do outro, tanto mais parecidos com Cristo nós vamos nos tornar. Ou seja, quanto mais sensibilidade humana e quanto mais humano nós nos tornamos, mais santificados aos olhos de Deus nós estamos sendo. E
E a Bíblia trata isso como santificação. Não é aquela pessoa que se exclui, vai lá, os monges, a princípio eram cristãos, os monges, aqueles que vivem em mosteiro, em clausura, né? Enclausurado, longe, aqueles que se retiram, irmãos. Não é o que a gente entende no nosso meio hoje? Então, o que a gente faz ao máximo? Vamos para os montes, vamos para as vigílias, vamos ficar internado 3 dias no fevereiro, porque a carne está solta aí no carnaval, e nós vamos para os retiros. Então a gente vai tendo essa suposta santificação, se separando de todos os impuros. Agora a Bíblia ensina que quanto mais santificado nós somos, mais contato nós temos com pecadores. E Jesus, o que aconteceu com Jesus? A sua relação era com quem, irmão? Com os sumos sacerdotes? Com os levitas, os profetas, não? Pecador, publicano, né? Ladrão, tudo gente ruim. Isso é amigo dos publicanos e pecadores, deram o título para ele. Ele achou que foi bom, porque os religiosos acham que estavam ofendendo Jesus. Ele disse: não, é isso mesmo. E quanto mais santificado, mais a gente se envolve com as pessoas, irmão. Quanto mais cheio do Espírito Santo, quanto mais a gente se purifica, mais nós temos contato com gente impura. E nós não somos por isso afetados nem contaminados, pelo contrário, porque muito maior o que está em nós do que está no mundo, muito mais poderoso é a influência do Evangelho no pecador do que o pecado do pecador daquele contra aquele. Parte da luz, né? Exato, exatamente. Então, irmão, quando você pega o sal e põe na carne, o que acontece? O sal penetra na carne. O sal preserva a carne da podridão. O sal dá sabor, dá graça àquela carne, não é? Então o sal dentro do saleiro é inútil. Sal dentro das igrejas é inútil. Sal nos mosteiros e nos montes é inútil. Se após isso não tem contato, por que a gente se enche do Espírito Santo? Por que a gente se reúne aqui? Para que Deus fale com a gente e a gente fale com o pecador. Por que a gente santifica a nossa vida? Para a gente ver Deus? Claro que não. Lembra de Hebreus capítulo 12, que eu já falei com vocês ou não falei? Capítulo 12, verso 14. Não falei? Não? Lembra? Então pode dar uma relembrada para os irmãos? O sentido. 12, 14. Eu acho que é 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual? Ou seja, sem a santificação, ninguém verá Deus. Quem que não verá Deus e quem está se santificando aqui para quê? Porque o entendimento que a maioria tem é o seguinte: eu tenho que me santificar para eu ver Deus, né? Olha, sem a santificação ninguém verá Deus. Esse não é o sentido do texto, tá certo? Porque a minha pergunta é: se esse é o sentido do texto, ou seja, se eu tenho que me santificar para ver a Deus, onde eu tive esse modelo de santificação se eu não vi Deus? Quem é que eu vi? Que para mim é o modelo e o parâmetro de santificação? Não, aí ele é Deus. Ele é Deus, não tem como ser ele. Quem é? Não tem como ser ele. Ele é Deus, meu Deus do céu. Jesus é Deus, como que? Estou falando para ver Deus. Esse pensamento é errado. É por isso que eu estou perguntando. Se o pensamento é esse, ou seja, eu tenho que me santificar para ver Deus, quem é o modelo? Porque eu preciso de uma referência para ter um modelo de santificação. Hã? Então está errado o pensamento. Sim. Está errado. Então qual seria o pensamento correto? Quanto mais eu me santifico, mais as pessoas que não conhecem a Deus, através da minha santificação, vão vê-lo. Sem a minha santificação, ninguém verá Deus, porque as pessoas só verão a Deus pela sua imagem e semelhança, que somos nós. Então a resposta é sobre o texto, né? Sim. Está falando para você se esforçar, né, para viver em paz com todos, né? Exato. Amado, é simples o negócio. Para serem santos. É simples, é que a religiosidade vai distorcendo o sentido bíblico. E a gente coloca essa religiosidade e aí contamina a nossa cabeça, e é preciso o Espírito Santo vir e fazer um detox, né? Vir assim desintoxicar, descontaminar, dar um reboot, um reset, programar tudo de novo. Fala assim: não, a religião mais uma vez está distorcendo aquilo que eu falo. Então assim, amados, Deus tem que nos salvar dentro daquilo que Ele nos salva. Então nós fomos salvos desse pecado desgraçado, desse mundo escancarado de pecado contra Deus,
nós somos introduzidos em uma religião que não deixa a desejar, e da mesma forma é pecado contra Deus, porque toda proposta que nos faz achar que a gente pode fazer alguma coisa para agradar a Deus, isso é religioso, não tem nada a ver com o Evangelho. Santificação é um ato do Espírito Santo, é uma ação do Espírito, inclusive o adjetivo é esse, é santo. Qual é então a sua principal função depois de salvar o cristão? Que a principal função do Espírito Santo é convencer o pecador a respeito de Cristo, né? Então ele convenceu, tá? Após o convencimento, qual que é agora a tarefa do Espírito Santo na vida desse? Santificá-lo. É por isso que é Espírito Santo. Simples, né? Então a gente percebe aqui, amados, que santificação é onde eu vou crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz isso. Não é crescer na graça e no conhecimento qualquer outro. Conhecimento, seja ele intelectual, conhecimento acadêmico, teológico, conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo a Pedro capítulo 3, verso 18, está escrito isso aí, não é? Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Efésios capítulo 4, versículo de número 11, 12, 13, 14, isso aí, tá vendo? E 15, deixa eu ver, tá bom, já que vocês querem, vamos até o 16. E para não perder a sequência, nós vamos depois engatilhar o 17 até o capítulo 5, que só Deus sabe onde a gente para. Então vamos lá, amados, todos abram em Efésios capítulo 4, de Efésios, versículo de número 10. Acompanhe comigo, tá bom? Aí na sua versão, na sua Bíblia. Aquele que desceu, ou seja, Jesus, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Por que Jesus deu à igreja esses 5 ministérios, que a gente chama de a mão de Deus operando na igreja, né, através do ministério aqui, não que não haja outro: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. É a mão de Deus, à esquerda, tá? Depois eu explico por que é da esquerda, porque é aqui que vai a aliança. Depois a gente conversa sobre isso em outra ocasião. Quando tiver outra matéria, eu vou voltar nisso aqui, inclusive eu vou ver se eu desenho. Aprendi na escolinha a desenhar a mão assim, ó. Então o que acontece? Por que Deus deu? Qual a finalidade de dar esses dons, que são pessoas? O ministério, irmão, é presente de Deus para o seu corpo, para a igreja. É por isso que a gente deve ter em grande estima os obreiros, que eles são os dons de Deus, não é? Os verdadeiros, lógico. Verso 12. Porque tem os falsos, tem aqueles que têm os títulos, mas não têm o dom, né? Tem aqueles que eles carregam, porque assim, o ser evangelista, o ser pastor, o ser mestre não é um título, amado, é uma função. Então é uma coisa equivocada que a gente tem hoje, né? O título, qual é o seu título? Que título você tem? Que cargo você tem? Não, é função exercida no corpo. Então é função. Se você não exerce, pode ter até a carteirinha, pode ter até... Mas vamos lá. Então, para que Deus deu esses obreiros aí? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aí veja se é obra fácil, aperfeiçoar quem já é santo. Essa é a tarefa dos obreiros, aperfeiçoar santo. Ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação é construção, né, irmão? Construção. Até quando? Até que todos, sem exceção, que estão no corpo de Cristo, chegue à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida e estatura completa de Cristo. Ou seja, a gente vai crescendo, a ideia é que a gente vai crescendo, nós vamos sendo edificados, construídos, até que a gente fique igualzinho a Cristo. Ó, coisa boa? Isso é tarefa de quem? Dos obreiros, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos
e doutores. São eles... Oi? Meu raciocínio foi devagar agora. De quem é tarefa no corpo de Cristo de aperfeiçoar os santos, de amadurecer os santos, de levar essas pessoas que elas possam estar sendo formadas no caráter de Cristo. São os obreiros. Eles são os responsáveis e serão os responsabilizados por Deus para que isso aconteça. É por isso que Tiago diz assim, não queira ser mestre não, porque vai receber mais duro juízo. Juízo duplo das pessoas e de Deus. Não é? Então as pessoas não sabem da seriedade do ministério. As pessoas não têm a seriedade e a responsabilidade do que é o ministério, irmãos, no corpo de Cristo. Não é coisa, não é, sabe, algo assim, é qualquer coisa. Não. Primeiro, custou para Jesus a sua morte. Ele deu porque ele conquistou, não é? Então ele deu privilégios? Sim, com os privilégios vem responsabilidades. Todo privilégio traz responsabilidade. E o privilégio de nós sermos chamados de obreiros de Cristo, ministros de Cristo, nos traz uma responsabilidade enorme, titânica, hercúlica, um negócio absurdo. Tá bom, A gente já já entendeu. entendeu. O senhor quer que eu entregue Eu parei no a chave da igreja técnico. agora? Hã? O senhor quer que eu te entregue a chave da igreja Não, agora? eu não, para mim não. Para mim não. Nós já entendemos que o chicote vai estar lá para nós sentando esse negócio aí. Isso, não, mas é muito sério, amados. Porque assim, a gente está lidando com aquilo que é de Deus, não é brincadeira. Aquilo que é de Deus é santo. Algumas pessoas falam assim, mas calma aí, é justo uma pessoa, por exemplo, pecou durante 60, 70, 80 anos, que seja, pecou, 90 anos que ela viveu, pecou 90 anos, mas ser condenada por Deus eternamente, isso não é desproporcional na cabeça de uns. Isso não é desproporcional. A pessoa pecou, ofendeu Deus 90 anos e Deus vai banir essa pessoa eternamente. Isso não é desproporcional, não é injusto. Não é, sabe por quê? Porque o pecado é contra um Deus eterno e santo. Então ferir a santidade de Deus é algo muito grave, irmãos. Não é brincadeira. Quando a gente fala do corpo de Cristo, a gente está falando de um povo que Cristo resgatou com o seu sangue. É por isso que nós, obreiros, devemos ter muito cuidado, cautela em tratar pessoas, porque são pessoas compradas pelo sangue de Cristo, não é pelo meu sangue. Tá certo? Não é pelo meu sangue, não foi eu que gerei aquela pessoa. Não fui eu que morri na cruz por aquela pessoa. Tem uns falando assim, até falando assim, não, na minha igreja, fala, não tem problema, você pode ter a sua igreja, Jesus está edificando a dele, você pode edificar a sua, não tem problema. Mas a igreja de Jesus é outro naipe, é outra coisa, irmão, certo? O corpo de Cristo é outra coisa. A gente falar do caráter de Deus e a santidade de Deus é outra coisa. É um negócio seríssimo, não é brincadeira. Deus não é um ídolo, Deus não é um pária nosso, Deus, ele não é um de nós, ele não se parece com nós. Deus não pertence à criação, Deus não tem nada a ver com essa criação. Deus está para além de tudo e de todos. A gente fala que ele é transcendente, isso é um atributo somente a Deus, né? Ele é transcendente, ele está acima de tudo e acima de todos. Ele é o intocável, ele habita na luz inacessível, ele é mistério para a mente humana. Deus irmãos, não tem como descrever, é imensurável, é insondável, é indescritível, é inimaginável, só não é incrível. Ele é crível, tá? Nossa, Deus é incrível, não, essa palavra não cabe, é usado nas letras de música. Meu Deus, é incrível. Não é, está errado. Então o que acontece? A Bíblia vai dizer aqui então que o verso 12, vamos continuar no texto, verso 12? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos
Então entenda aqui o processo de santificação como um crescimento em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual, olha só, todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Depois dos comerciais, eu vou falar aqui do verso 17, a gente vai tratar o que é santificação. Eu acho que eu tratei em alguma aula passada, não lembro, mas eu vou retomar aqui, mas depois dos comerciais. Tudo bem? Recreio. Não era esse aí, não estou nessa emissora não, varão.